Olá pessoal, eu sou Marlisson Gomes, integrante do GELOPA, o Grupo de Estudos Linguísticos do Oeste do Pará, e hoje eu vou dar continuidade então ao nosso curso de extensão, Língua e Ensino, Diversidade versus Unidade. Vocês já trataram na unidade 1 da temática voltada para língua, e a unidade 2 vai tratar então da temática voltada para gramática. Isso mesmo, gramática. E o tema da nossa aula de hoje é, então, conceitos de gramática. Conceitos. E aí a gente observa que o termo conceito está no plural. Por que será? E é o que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui para vocês sobre esse entendimento de conceitos de gramática. Vamos perceber, então, que gramática, o termo gramática, vai ter vários conceitos. Para início dessa explanação aqui, eu trago para vocês uma expressão utilizada por Brito, que fala em inflação terminológica. Inflação aí é um termo que vem da economia, né? E está relacionado com o aumento, no caso, aumento de preços de produtos ou serviços. Relacionado à nossa área, à nossa discussão aqui, a inflação de que trata Brito tem a ver com o aumento de conceitos relacionados ao termo gramática. É então que a gente vai ter a noção de gramática como um termo polissêmico. Isso mesmo. Gramática vai ter, então, uma grande quantidade de conceitos relacionados a este termo. E aí, para endossar um pouco mais essa nossa conversa, eu trago para vocês aqui uma citação, é o trecho de um diálogo que o Castilho apresenta na sua gramática, parecido com o que faz Machado de Assis lá na literatura, faz aqui no campo da linguística Castilho. Ele tenta, fazer um diálogo com o seu leitor, imaginando o que o leitor estaria perguntando a partir do que ele vem discutindo em sua gramática, e então ele vai aí ao longo de toda a sua gramática desenvolvendo esse diálogo com o seu leitor. Então, um possível leitor perguntaria assim: mas que droga, eu pensava que a gramática fosse uma coisa só. E o autor, Castilho, responde: pois é, não poderia ser, visto que a língua é muito complexa. Então, a partir disso e do que nós já vimos como inflação terminológica, como conceito, o termo conceito no plural relacionado à gramática, a gente começa a consolidar o nosso entendimento de que gramática é um termo polissêmico. E durante essa aula, nós vamos ver, então, vários conceitos relacionados a este termo. Esse mapa, esse esqueminha, digamos assim, que vocês estão vendo aí, ele foi elaborado por mim a partir de um artigo que está na nossa referência, artigo de autoria da professora Ediene e da Leidiane Souza. E aí, esse artigo vai basicamente nortear aqui a nossa discussão. É claro que eu vou, à medida que a nossa discussão vai avançando, eu vou estar trazendo outros nomes, como Frank, como Travaglia, para endossar aqui a nossa discussão, mas basicamente o meu norte nesta apresentação vai ser esse artigo a partir do qual, melhor dizendo, eu produzi este esquema. Então, esse esquema é basicamente o caminho que a gente vai percorrer nessa apresentação. Já demos aí uma passada geral para deixar vocês mais a par do que nós vamos tratar, conceitos de gramática, gramática enquanto termo polissêmico.
E, a partir de então, a gente vai ter essas concepções: gramática em sentido amplo e gramática em sentido restrito. E aí a gente vai percorrer esse caminho desde gramática em sentido amplo até chegarmos em gramática enquanto disciplina escolar, certo? Um pouco diferente do que geralmente se vê nos textos, nos estudos que são apresentados voltados para essa temática. Geralmente, esses estudos eles discutem inicialmente gramática normativa para depois apresentar outras concepções de gramática. Aqui a gente vai fazer, então, um caminho meio que oposto. Vamos iniciar por gramática sentido amplo até chegarmos, então, na disciplina gramática enquanto disciplina escolar, dentro da gramática de sentido restrito, que é o que nós estamos mais habituados, digamos assim. Gramática enquanto disciplina escolar, nós já conhecemos lá desde a nossa educação básica, né? Pois bem, então vamos ver gramática em sentido amplo. Gramática em sentido amplo, tanto as autoras do artigo que eu já mencionei para vocês, quanto Frank, vão dizer que essa gramática em sentido amplo é a gramática internalizada. Assim também como Travaglia traz essa concepção de gramática internalizada. Então, o que seria essa gramática internalizada? A gramática internalizada ela corresponde, então, ao saber linguístico que o falante de uma língua desenvolve dentro de certos limites impostos pela sua própria dotação genética humana, em condições apropriadas de natureza social e antropológica. Então, esta gramática tem a ver com as regularidades da língua, com a organização interna que todas as línguas apresentam. É aquela estrutura da língua, né? Que nós não precisamos ir à escola para aprender. Ela é aprendida ali no contexto familiar. É claro que, como apresenta aí o conceito, é preciso que haja um determinado contexto em que a criança interaja, desenvolva, coloque em prática a sua fala para que essa gramática seja, então, desenvolvida, né? Então, as crianças vão aprender com os seus pares, com outras crianças, com os seus pais, com os irmãos mais velhos. Ela vai desenvolver, então, essa gramática internalizada, essa gramática interna, né? O Travaglia ele diz, inclusive, que essa gramática internalizada é o conjunto de regras que o falante de fato aprendeu. E é o que ele utiliza quando ele vai falar, né? Quando ele vai, então, se manifestar no meio da fala. Mais uma vez, ressaltando, não é aprendida na escola. Essa gramática ela é desenvolvida pela própria criança a partir do convívio social lá familiar, com os irmãos mais velhos, enfim, o contexto da criança, né? Então, de acordo com Travaglia ainda, nessa concepção de gramática, não haveria o erro linguístico, né? Mas se teria a questão da inadequação da variedade da língua em determinada situação de interação. Então, eu não poderia utilizar determinada expressão, determinada fala em um contexto específico. Aí a questão da adequação, né, da fala. E aí o Travaglia vai trazer um exemplo relacionado a velório, o que se pode dizer, o que é esperado que se diga e o que não é esperado, o que seria inadequado nesse sentido, usando os termos aí que o Travaglia apresenta, certo? Então, esse é o sentido amplo da gramática. E partindo agora para o próximo sentido.
Temos então gramática como sentido restrito. A gente observa aí no gráficozinho, no esquema apresentado ao lado para vocês, que esse sentido restrito ele vai ter 2 desdobramentos. Mas o sentido restrito seria, basicamente, segundo as autoras aí, as diversas possibilidades de estudo das regularidades que aquela gramática lá de sentido amplo vai apresentar. Então, isso seria o sentido restrito. E essas diversas possibilidades de estudos vão ser de 2 tipos, né? Elas passam a desenvolver, então, a serem desenvolvidas de 2 formas. De um lado, nós vamos ter a gramática em sentido restrito enquanto gênero textual, e de um outro lado, nós vamos ter a gramática no sentido restrito de disciplina escolar. Vamos ver, então, a gramática enquanto gênero textual. Bom, temos, então, aí o nosso esqueminha mais uma vez, tirando ali a parte que trata do sentido amplo. O gênero textual, gramática enquanto gênero textual, ele vai também se desdobrar em 2. Nós vamos ter gramática enquanto gênero textual, que vai fazer estudos de ordem descritiva, e a gramática gênero textual, que vai fazer estudo de ordem prescritiva. Essas 2 expressões, descritiva e prescritiva, provavelmente são mais familiares a nós, né? Nós já ouvimos em alguns contextos. E, basicamente, o que elas vão apresentar de distinção vai ser a noção de juízo de valor. Vamos já ver isso, como é que funciona. Então, os estudos aí de ordem descritiva. O que seriam esses estudos de ordem descritiva? Seriam todas as abordagens que visam descrever a língua sem buscar juízo de valor, independentemente do seu arcabouço teórico. O que eu tenho aqui? Eu tenho a gramática estrutural, a gramática gerativa, a gramática funcionalista, a gramática cognitiva. Todas essas gramáticas, elas fazem única e exclusivamente a descrição da língua, sem apontar o que seria certo e o que seria errado. Esse ou essa não é a preocupação desse tipo de gramática, ou dessas várias concepções de gramática, né? Dentro dos estudos dessa ordem, nós observamos, então, que tem várias subclassificações. Não vamos entrar no quesito de cada uma delas, mas fazer essa apresentação geral do que seria uma gramática descritiva, né? Então, é um sistema de noções, de acordo com Frank, é um sistema de noções mediante as quais se descrevem os fatos de uma língua. Mais uma vez reforçando, não está em jogo aqui a noção de certo e errado que nós vamos ver no outro tipo de estudo, tá? Então, essa noção aí de medidas, esse sistema de noções de medidas, que vai descrever os fatos da língua, ele vai permitir associar a cada uma das expressões dessa língua uma estrutura, uma descrição dessa estrutura e estabelecer suas regras de uso, tá? Aqui são as regras de uso que estão em jogo. E aí, qual é que é o objetivo nessa questão de estabelecer essas regras de uso? Ainda de acordo com Frank, tá? É separar o que seria gramatical do que não seria agramatical, né? Se, no caso da descrição, nós temos aqui a questão de gramatical e agramatical, o que está de acordo com os usos de determinada descrição, ou o que não está em acordo com essas regras desses usos. Lá no caso
do sentido amplo, a gente viu a questão da inadequação, né, linguística. E aqui a gente vê a questão do gramatical e do não gramatical, no caso dos estudos de ordem descritiva. Então, basicamente, o que nós temos aqui é a descrição, né? É um processo descritivo dos usos da língua. Nós não temos interesse, ou melhor, o cientista que vai descrever essa determinada língua, ele não tem nenhum interesse em ditar regras. Ele vai apontar a partir do que ele estudou, do que ele analisou, ele vai apontar o que seriam as regras de uso. Então, essa gramática, de acordo com Travaglia, seria um conjunto de regras que o cientista encontra nos dados que analisa à luz de determinada teoria e método. Mais uma vez reforçando, não tem nenhum compromisso com a noção de juízo de valor. É pura e simplesmente descrição. Ok? Partindo então para os estudos de ordem prescritivo, como eu falei inicialmente, é o que nós estamos mais habituados, né? O termo prescrição já nos remete à questão do normativismo, da noção de certo e errado. Então, se nós temos essa noção de certo e errado, a gente já tem, então, o juízo de valor embutido aí. Então, os estudos de ordem prescritiva são, em linhas gerais, a gramática normativa, aquela que, com certeza, nós estudamos lá na nossa educação básica, né? E que ela é comumente, ou se convencionou, chamar a essa gramática normativa de gramática tradicional. Neves vai dizer que não é bem assim, mas socialmente é assim que nós conhecemos, né? A gente acaba usando uma enquanto sinônimo da outra. A gramática normativa passa a ser a mesma coisa que gramática tradicional. Então, essa gramática é o conjunto de normas que regulam a língua do ponto de vista do certo e do errado. É essa noção que está muito em voga dentro dessa gramática, né? E aí, obviamente, que vai estabelecer o juízo de valor. Essa gramática, ainda de acordo com as autoras, ela é vista como o estudo de uma parte da língua que acaba sendo vista como a língua toda, né? E aí, o que leva isso? O que nos leva a isso? São noções muito mais sociais, ou quase que exclusivamente sociais, do que noções linguísticas. Por conta disso, por ser supervalorizada esse padrão que se tem da língua, né, é que se convenciona a ter como a mais bela, a mais importante, e aí acaba colocando as outras variedades da língua em posição menor, o que não é nada bem visto pela linguística, né? Nós temos diferentes manifestações da língua, então todas deveriam ser vistas em pé de igualdade. E aí entra a questão dos contextos de uso, né? Então, essa norma e a norma padrão, que é trabalhada nesse modelo de gramática, nesse tipo de gramática, ela é socialmente aceita, né? Ela é vista como correta, como a mais bela. E se eu tenho uma que é mais bela, que é mais correta, ou que é a correta, as outras acabam sendo relegadas. E mais uma vez reforçando, né, que o que está em jogo aí não são questões linguísticas, mas sim questões sociais. Voltamos então para o outro lado, lá do sentido restrito, que é a gramática enquanto disciplina escolar. E aí, talvez alguns de vocês estejam se perguntando, mas não é a mesma coisa da gramática normativa?
A gramática normativa, ela é o gênero textual. Tá? A gramática como disciplina escolar, e aí as autoras nos colocam que talvez por influência desse tipo de gramática, né, da gramática como gênero textual de ordem prescritiva, tenha surgido e se consolidado o termo gramática como disciplina. Vamos dizer que é a prática daquela gramática lá. Porque é o estudo da nomenclatura gramatical, é o estudo da taxonomia, é a aplicação de regras quase sempre descontextualizadas, né? Então, vamos colocar assim, que é a prática do que a gente tem lá na gramática enquanto gênero textual, certo? Então, nós temos aí esse percurso que nós passamos desde a gramática em sentido amplo, gramática internalizada, até chegarmos aqui a essa gramática enquanto disciplina escolar, que, em linhas gerais, é a prática, digamos assim, da gramática enquanto gênero textual, estudo de ordem prescritiva, a gramática normativa, né? Certo? Mas de onde será que vem essa tradição gramatical? Como é que ela chegou até aqui? Quais foram os processos que aconteceram para essa noção de tradição gramatical ser tão forte ainda hoje no ambiente escolar? E é isso que vocês vão ver na próxima aula, tá bem? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero encontrá-los na sexta-feira para o nosso encontro ao vivo. Até lá. E ficam então com algumas referências. Obrigado.